Olá, eu sou Bruno Soares e estamos começando com um quadro totalmente novo neste canal. O quadro se chama Era Uma Vez, onde eu vou apresentar algumas das histórias que um dia eu escrevi e quem sabe também algumas histórias muito boas que eu goste. Pode ser? Então, se caso você quer aproveitar todo este momento, eu te convido hoje, especificamente, pegar o seu fone de ouvido para poder aproveitar essa grande viagem que será essa história incrível, dramática, heróica e bem fria que hoje vamos contar. Sejam bem-vindos à história de Tenzin. Essa história se passa na Rússia. O ano ninguém sabe ao certo. É possível a gente descobrir em que ano se passa a história se nós pegarmos alguns acontecimentos que tiveram. E principalmente sobre uma inundação, um dilúvio que aconteceu no local. A história se passa um ano depois dessa inundação, onde morreram algumas pessoas e tudo mais. Essa história é até interessante, que eu acho que foi uma das histórias mais rápidas que eu escrevi, tá? Tipo assim, eu acho que eu demorei 3 dias para escrever ela. Tipo assim, eu tive a ideia, eu tive a inspiração, eu enrolei um pouquinho, eu enrolei uns 2 meses para ter a coragem para começar a escrever, mas depois que eu comecei, foi muito rápido. Eu lembro que, tipo assim, é a primeira história que é uma das minhas favoritas, tá no top 3 minha, e as outras duas que estão na frente, é muito boa também. Só que foi uma primeira história que eu peguei e falei assim, não, peraí, eu quero escrever sobre alguma coisa, então eu vou estudar a fundo. Eu lembro que eu tinha acordado, eram umas 2 horas da manhã num dia, e eu comecei a estudar sobre a Rússia. Estudei sobre a Rússia, sobre o balé, qual cidade que seria melhor para escrever a história, como são as características, fatos, curiosidades sobre aquela cidade na Rússia e tudo mais. E essa cidade em específica que ocorre essa história é em Leningrado, São Petersburgo, a cidade de Pedro Petringardo, se eu não estiver enganado, acho que é isso também. Foi uma cidade que ela teve muitos e muitos nomes, o nome dela foi alterando conforme o tempo foi passando. Também é conhecida como cidade boreal. Hoje em dia é São Petersburgo, cidade de Pedro, né? Eu gosto muito de Pedro, então já aproveitei para colocar a cidade de Pedro. E essa história, ela fala sobre uma dançarina de balé, né? Que é a Rússia, né? Capital do balé praticamente. Eu acho que é. No comentário aí se for, porque eu esqueci. Fala sobre uma dançarina, sobre uma bailarina, que ela precisa fazer uma escolha. Ela não tem a capacidade, ela não tem o financeiro, o capital, o dinheiro necessário para ela conseguir se sobreviver e dançar. Então ela precisa escolher exatamente sobre isso. E essa história ela foi escrita baseada numa grande amiga minha, na Cristiana. Um dia que a gente estava participando, ela é bailarina também, e um dia ela estava participando, acho que um dos últimos apresentações que ela foi, só que ela não foi como dançarina, ela foi como espectadora, ela foi para assistir. E eu lembro que ela chorou muito depois que terminou, pelo fato de ela não participar mais do balé. Ela chorava muito. E aí, eu tava lembrando desse momento, dessa cena que eu vivi, eu falei, nossa, que história triste, né? Que dramático. E eu pensei em escrever sobre isso. Aí eu pedi pra ela algumas coisas, algumas informações, como ela se sentiu naquele dia e tudo mais. E eu comecei a escrever pensando sobre isso. Então é uma história baseada nela. Não é ela a personagem principal, mas é uma história baseada nela. Porém, mesmo a história sendo baseada nessa bailarina, dessa dançarina, ela é contada na visão do professor. E aí, né, para eu poder construir toda a história, eu pesquisei os nomes mais populares da Rússia, de homem, e um dos que estava no topo era Vladimir. Eu falei, nossa, Vladimir é top, pô. O grande Vladimir. Qual é o seu nome? Meu nome é Vladimir. Top. E aí, então eu falei assim, não, beleza, Vladimir. Mas Vladimir o quê? Ele precisa de alguma coisa que destaca ele, alguma coisa que faz ele ser diferente, né? E aí, então eu pensei, não, peraí.
Vladimir, o Grande. Beleza, então eu fui pesquisando algumas coisas. E como ele já seria uma pessoa mais de idade, como ele seria alguém com cabelos brancos e tudo mais, né, fui pensando nele nesse aspecto, então eu coloquei Vladimir Bely, que significa branco em russo. Então é Vladimir o Branco, e os cabelos dele já eram brancos, enquanto ele tinha cabelo, porque depois ele fica careca, aí quando ele começa a raspar o cabelo ele fica careca. Então, a história é contada segundo a visão deste professor. E Vladimir morava em uma outra cidade e então ele é convidado para morar em São Petersburgo. Eu estava estudando sobre como era na Rússia antigamente. Era muito comum as pessoas viverem numa casa onde dividiam para várias famílias. Então, tipo assim, cada cômodo ficava uma família, ou às vezes no mesmo cômodo as famílias dividiam, e isso se chama comunalka. Talvez eu esteja pronunciando errado, mas está escrito aí para vocês verem. Eu pesquiso também, né? Vocês têm coragem de pesquisar. E essas comunalka, elas normalmente é utilizado por pessoas que não têm tantas condições, pessoas que não têm tanto dinheiro para viver nas suas casas próprias. Então, Vladimir ele recebe uma proposta de emprego para ele ir morar em Pittsburgh e sair de uma comunalca para viver numa casa própria. Só que mesmo assim é muito frio e ele reclama todo o tempo do frio. Vladimir é muito chato, velho. É aquele cara muito, muito chato. Então, ele acaba caminhando até o lugar onde ele trabalha, que eu pesquisei, um dos lugares possíveis que ele poderia trabalhar. Eu falei, não, tem que ter algum lugar de teatro, algum lugar de balé. E o lugar que tem lá é muito grande, não? Academia Estatal Teatral de Ópera e Balé Kirov. Ou como as pessoas conhecem, que eu acho que fica muito mais fácil, Kirov. Pronto, acabou. E Vladimir então chega àquele lugar e ele é muito irritado, ele é muito bravo. É uma das histórias, tipo assim, eu não costumo pôr palavras de baixo calão, palavrão nas minhas histórias, porque eu não sou muito fã, eu não gosto tanto, eu acho que não, tipo assim, não agrega tanto, acaba perdendo um pouquinho da qualidade da história. Porém, é uma das histórias que chega mais perto, que ele fica praguejando, ele fica falando, vai pro inferno vocês, malditos, e toda hora ele tá reclamando, e toda hora ele tá xingando. E o Vladimir é muito rabugento, ele tá xingando sempre. Quando ele chega lá na academia, onde ele dá aula, ele procura a sua dançarina preferida, que é a Natasha Tenzi. Como eu me baseei na Cristiana para fazer a história, eu falei assim, não, tem que ter alguma coisa, um easter egg aí, né, para poder ficar legal, para poder ser algo particular, alguma coisa individual, tanto uma característica minha como da pessoa que eu estou me baseando. Natasha significa dia de nascimento de Cristo, né? E Cristiana é o feminino de Cristo, seria alguém que se parece com Jesus Cristo, mas uma mulher, né? No caso, que é ao contrário de cristiano. Cristiano significa alguém que se parece com Jesus, Cristiana é uma mulher que se parece com Jesus. Eu não entendi o que ele falou. Então, Natasha significa o nascimento de Cristo, né? Cristiana, nascimento de Cristo, a gente dá para dar uma forçada. E Tense significa dançando. Quando você junta tudo, fica meio bizarro, né, os nomes. Né? Natasha Tense, o nascimento de Cristo dançando. Mas seria mais no caso de que se a gente forçar bastante, é como se fosse uma mensagem subliminar falando de Cristiana dançando, que é a pessoa da qual eu me inspirei para fazer essa história. Então o Vladimir ele fica muito irritado e ele procura a sua dançarina preferida, a Natasha, e ela não está. Faz 2 semanas já que ela está longe. E então ele começa a praguejar, começa a falar que todas as outras são ruins e tudo mais. E depois na história fica meio que subentendido. Eu não deixo explícito, eu não falo exatamente o porquê ou como.
mas fica meio que entendido que ele depende dela para ele poder pagar uma dívida que ele tem. Então, tipo assim, ele não fica muito preocupado porque ele gosta dela, mas por causa do dinheiro, porque ele pensa nele. Então ele fica preocupado, ele fica perguntando sobre ela. E a secretária dele, que é um easter egg que eu acho que ninguém nunca iria encontrar. Como eu baseei na Cristiana, na Cris, pra fazer essa história, eu coloquei uma pessoa que era muito amigo dela, que acho que ainda deve ser muito amiga dela, no meio da história. Bom, vamos combinar então, né? Já põe todo mundo ali. Só que eu fui pesquisar e eu queria colocar o apelido da pessoa. Só que a hora que eu fui pesquisar em como era em russo, era muito fácil, todo mundo ia descobrir. O apelido da pessoa é Pipoca, né? Pipoca, se você estiver assistindo esse vídeo, você tá na história. O apelido da pessoa era Pipoca. Pipoca em russo não tem muita graça. É popcorn, que é o mesmo que em inglês. Talvez não seja popcorn, talvez seja popcorn. Então não tinha tanta graça. Então, para ficar um negócio mais escondido, mais subliminar, eu procurei algumas variações de pipoca. E uma delas era milho, que fica muito bom. Milho é muito bom. Milho em russo é kukurusa. Ou kukuruza. Não sei a pronúncia, mas kukurusa. Eu falei, não, beleza, termina com A, dá pra gente forçar a ser um feminino. E o nome da secretária fica como kukuruza. Milho, pipoca, milho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E a abreviação do nome dela é Cuca. Então as pessoas chamam ela de Cuca. Vladimir então procura sobre Natasha. Cuca fala que não sabe onde ela está. E Vladimir, irritado, ele sai da academia e vai ele mesmo procurar, em meio ao frio. E como tá muito frio na Rússia, quando eu tava pesquisando, eu tinha visto que, tipo assim, em São Petersburgo, no inverno mais rigoroso, podia chegar até menos 40 graus. Menos 40 graus Celsius. É muito frio. É frio. É frio de você espirrar e você machucar o irmão do lado. Você corta ele com espirro. Então, por causa desse muito frio, as pessoas têm o costume de consumir muito álcool, porque o álcool dá a impressão de aumentar a temperatura do corpo. Então, Vladimir vai até um bar procurando uma forma de se aquecer. E pra mim, esse momento que ele vai no bar é uma das melhores cenas que eu já escrevi na minha vida. É uma cena muito top pra mim. Eu não sei se consigo transmitir a experiência que eu tive quando eu estava escrevendo, mas eu gostaria que você pudesse experimentar um pouquinho, tá? Se caso você ainda não colocou o seu fone de ouvidos, caso você escuta esse vídeo pela TV, eu gostaria que você tivesse algum jeito de aproveitar esse momento, tá? Se você conseguir, aproveita agora para pôr o seu pônei de ouvido. Aproveita agora para colocar o seu fone de ouvido. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos para poder ter uma experiência melhor. Eu vou colocar o fundo preto agora. E a partir de agora, a gente vai experimentar um pouquinho sobre a cena, do que aconteceu. Que você possa aproveitar este momento. Daqui a pouquinho a gente volta. As pessoas do local começaram a bater os pés. Desorganizado no início, porém se compassando no final. Um ritmo único que acelerava os corações, pés e mãos batendo, se unindo às vozes de um ou outro corajoso que gritava algo sem sentido. Os menos tímidos ensaiavam uma cantoria para acompanhar. Porém, era a mulher que chegava ao centro do bar que recebia toda a atenção, ao ritmo do público. A dançarina andava na ponta do pé até o centro. Ao chegar lá, acompanhava as batidas, ou as batidas acompanhava, já não era possível dizer. Um frappé para cada palma maior, enquanto girava de forma livre e sorria ao público. Alguns développés saíam improvisados, o que animavam o público a querer mais. A mulher sabia disso, e isso animava a fazer mais. O que fez ela iniciar uma sequência de vários arabesques, développés, pas de bourrée e pas de chat. E isso agradava a todos, que aumentavam as palmas. Eles pediam mais, e ela sabia o que eles queriam. Numa preparação,
e as palmas começam a acompanhar cada faute. Enquanto o público alucinado conta os giros 13, 14, 15, Natasha Pence se alegra. Ela ignora a dor, o cansaço, toda a tristeza some, seu corpo se torna leve, como se ela fizesse parte do próprio universo. 22 e 23 giros, ela já não enxerga as pessoas. Tudo que ela vê é seu sonho, sua vida, a dança que está tão perto que ela consegue alcançar. Ela poderia muito bem deixar de viver neste instante e ela morreria feliz. 26, 27, 28, o bar já não se aguenta de tanta empolgação. Quando a doce bailarina chega a 29 giros, ela subitamente perde o equilíbrio. Com seu orgulho ferido, ela consegue recuperar-se, mantendo a postura, mesmo querendo chorar. Faltou tão pouco para a perfeição, tão pouco para o tão sonhado 32 faute. Porém, o público, sendo leigo e apaixonado pelo que viram, não se importam com o que os profissionais acham ser perfeito. Para eles, aquela dança era tudo o que precisavam no momento. E com isso em mente, eles fazem o maior barulho que caberia naquele lugar. E como eu disse, essa é uma das melhores cenas que eu já escrevi. Tipo assim, quando eu li essa história, até hoje quando eu leio essa história, eu acabo chorando todas as vezes que eu leio essa história até o fim, porque o final é bem dramático. E acho que fica de mais interessante pra gente é que essa é uma das muitas histórias que eu escrevi onde o final não é tão feliz, onde o final, tipo, não é um final que a gente sai, nossa, que bom, acabou, o herói venceu. Não, pelo contrário, é um final que revela sobre a vida. A vida não é um negócio feliz, a vida não é um negócio que eu sempre saio vencendo. A gente precisa poder aprender a enfrentar isso um pouquinho às vezes. Poder compreender que não é sempre que eu vou estar bem, não é sempre que eu vou vencer, não é sempre que a vida vai me dar as oportunidades necessárias. E tem uma frase que pra mim resume tudo sobre essa história. Conforme Vladimir e a Natasha estão conversando nos diálogos deles, Vladimir diz pra Natasha que ela está desperdiçando uma grande oportunidade. Ele diz pra Natasha que ela está desperdiçando porque ela tem o talento, o dom para ser uma grande dançarina, uma grande bailarina. Então Natasha olha no fundo dos olhos de Vladimir e ela diz pra ele, olha, se eu tenho uma grande oportunidade e estou desperdiçando, talvez alguém esqueceu de avisar a vida que eu tinha essa oportunidade. Alguém esqueceu de avisar a vida que eu tinha esse talento. Alguém esqueceu de avisar a vida para pegar mais leve. Porque ela não tá me deixando ter essa oportunidade. Ela não tá deixando eu viver essa oportunidade. Então, como se Natasha desabafasse falando, eu queria muito, mas eu não posso. E quantas vezes nós também não somos assim? A gente quer muito alguma coisa, a gente tem o talento para isso. Quantas pessoas têm o talento, o dom para jogar bola? Quantas pessoas têm o dom, o talento para ser músico? Quantas pessoas têm o dom e o talento para ser artista? Quantas pessoas têm o dom e o talento para fazer outra coisa, ser ator, escritor? E muitas vezes a vida acaba não dando essa oportunidade para elas exercerem o talento, o dom delas. Elas acabam tendo que procurar um outro emprego porque elas precisam do dinheiro, elas precisam sobreviver. E da mesma forma, a Natasha, ela precisa sobreviver, ela precisa de dinheiro. Depois de tudo isso, a história acaba. Bom, e com esse resumo super breve, a gente entende um pouquinho sobre a história de Natasha Pence, uma grande dançarina que o mundo nunca irá esquecer. Talvez eles nem conheceram, porque ela meio que não existe ainda, né? Só existe na minha imaginação. Este é o resumo da história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho a intenção de conseguir escrever mais, tá? De trazer um pouquinho mais dessas histórias para vocês. E eu preciso muito saber se vocês estão gostando desse estilo, se vocês gostam de saber um pouquinho mais sobre essas histórias. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa sobre essas histórias, fique à vontade. Faz a pergunta aí no comentário. Eu vi que tinha muita gente comentando no último vídeo, que ficou top. Tá parecendo funkeiro no último vídeo, minha ostentação. Então, faça suas perguntas. Caso você também seja escritor, caso você tenha alguma ideia incrível, caso você
seja músico, caso você faça alguma coisa que você queira mostrar para as pessoas, fica à vontade, tá? De mandar aqui no canal, de mandar por e-mail, de mandar de alguma forma. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição, caso você tenha alguma ideia, se você é escritor, se você escreveu alguma história, se você gostaria de compartilhar a sua história conosco, fique à vontade e deixe aqui os comentários, mande um e-mail para a gente poder partilhar um pouquinho dessas ideias que surgem em cada poço, dessas ideias que surgem em cada lugar, dessas ideias que surgem de cada um de nós. Então, fique à vontade para mandar toda a história que você tem, seja boa ou seja ruim, tá? Só não esquece de colocar seu nome. Se caso alguém quer ler essa história de Natasha, a história de Tansy, manda uma mensagem pra mim, escreve aí no comentário: ó, Bruno, eu queria ler, como é que eu faço? Eu te dou os meios possíveis, os meios necessários para você ler, tá? E pra você dar a sua opinião, se você gostou, se é uma história muito boa, se você chorou no final, que eu sempre choro, não tem jeito, não, é impossível pra mim não ler essa história e não chorar. Então, se caso você queira ler essa história, deixa aí no comentário. Fala assim: ô Bruno, como que eu faço pra ler essa história? Manda ela aí, nem que seja copiar e colar e mandar no comentário aí do YouTube mesmo. E muito obrigado desde já, tá? Toda a força que vocês estão dando, compartilhando, me ajudando, levantando este canal. Muito obrigado. E aproveitando, lembre-se sempre, vídeos novos todos os domingos ao meio-dia. Agora eu aprendi a falar todos os domingos. Esqueci como falar. Ao meio-dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado este incrível canal, o Poço de Ideias. Um lugar onde a gente tira tudo o que é de melhor. Um lugar onde a gente tira tudo o que vem do nosso coração para entregar a Natasha, que eu vejo vocês em breve. Até mais.